Porque o ato de aprender, ele é constante na nossa vida. Nós vamos morrer e a gente não aprendeu tudo. É assim que funciona, é assim que a gente aprende, isso que é aprender. Ou seja, como discípulos de Jesus, a gente vai estar sempre aprendendo. É uma constante na nossa vida. Cada vez a gente vai poder aprender mais e mais e mais. E se parecer mais e mais e mais com Ele. Mas tem 3 pontos importantes aqui que eles podem nos ajudar a nos construirmos enquanto discípulo. Então, ponto 1. Temos que gravar isso no nosso coração também, irmãos. Ponto 1. Discípulo ouve a Jesus. Ponto 2. Discípulo aprende com Jesus. Ponto 3. Discípulo obedece a Jesus. Nós vamos repetir as 3 palavras importantes aqui. São 3 verbos que indicam, ação. Primeiro verbo, ouvir, aprender, obedecer. Vamos falar junto, irmãos? Vamos lá. Ouvir, aprender, obedecer. Quem está em casa, repete junto aí também. Vamos movimentar a nossa mente, o nosso coração. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre o ponto número 1. Porque discípulo ouve a Jesus. Nossa, mas eu tenho uma impressão, às vezes, assim, irmã, que Jesus eu não consigo escutar Jesus. O que está acontecendo comigo? Irmãos, presta atenção, que Jesus te diz o tempo inteiro, segue-me, irmão, só que você que não está querendo ouvir. Presta atenção. Então, vamos entender por que um discípulo ouve a Jesus. Ninguém pode dizer que é discípulo de um mestre, a menos que esteja pronto, preparado para ouvi-lo. O mundo, ele está inundado de mestres que estão clamando e disputando ouvintes e seguidores. Ouvir a Jesus é o que o cristão faz. Eu vou repetir, irmãos. Ouvir a Jesus é o que um cristão faz. Não interessa quem está disputando a sua atenção. A sua atenção tem que estar voltada para Jesus. Porque você é um cristão. E um cristão ouve a Jesus. Quando Jesus fala, um discípulo ouve. Porque por vezes Jesus fala conosco e a gente não ouve porque a gente não quer. Porque a gente não quer se submeter à orientação de Jesus. E por isso que a gente não ouve. O discípulo, ele se apega a cada palavra do mestre como se elas fossem pão para o faminto e água para o sedento. É assim que nós temos que nos apegar àquilo que Jesus tem nos ensinado. Está com fome? Coma daquilo que Jesus quer te ensinar. Está com sede? Beba na fonte que é Jesus. Quando Jesus se reuniu com os seus discípulos no Monte da Transfiguração, Deus falou do céu dando uma ordem muito clara. E a ordem é a seguinte. Então, nós vamos abrir de novo as nossas Bíblias, lá em Mateus agora, porque a gente precisa descobrir que ordem é essa. Mateus, no capítulo 17, no versículo de número 5. Essa ordem diz o seguinte: e enquanto ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz. A voz que dizia: este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Amém, irmãos? Escutai-o. Você não pode ser um cristão e um discípulo de Jesus se você não ouvir a Jesus. Ponto número 2, qual era mesmo? Quem lembra? O primeiro ponto era ouvir a Jesus. E o segundo ponto? Eita glória! O segundo ponto é aprender. Então agora nós vamos entender o porquê que além de ouvir, nós precisamos aprender. Porque, irmãos, eu sou prof. E eu sei
que por vezes os meus alunos me ouvem, mas eles não aprendem, porque eles estão em Nárnia. Vocês conhecem essa expressão? Eles me ouvem, mas eles não aprendem, porque eles estão em outro planeta, em outra dimensão que é só deles. Isso não acontece só uma vez, isso acontece seguidamente. Então, às vezes, a gente ouve, mas a gente não aprende. Então, nós precisamos aprender também, ouvir e aprender. Porque só ouvir a Jesus não é o suficiente, é o caso de sentar no banco da igreja e ouvir, ou então de sentar aí no seu sofá confortável, com o seu shima e ouvir. Isso não é aprender. Então, um discípulo, ele não escuta e depois se afasta, como se essas palavras não gerassem impacto nenhum na vida dele. Isso não é um discípulo. Quando Jesus chama os seus discípulos, lembra que eu falei que Jesus chamou bem simples assim: ei, você sentado aí no seu sofá, no banco, segue-me. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele chama para que eles aprendam, além de só ouvir. E Jesus, ele disse para os seus discípulos o seguinte, e ele diz para nós todos os dias: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Essas não são palavras minhas, isso está lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 29. Irmãos, a gente precisa parar de procurar aprender e ouvir aquilo que não nos acrescenta. Nós estamos sofrendo sem necessidade. Nós temos um mestre humilde e sábio e manso, com um bom coração. E ele ainda nos disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e achareis descanso para a vossa alma. A gente precisa encontrar descanso para a nossa alma aflita, para a alma aflita do meu vizinho, para a alma aflita do meu amigo. Mostra lá para ele Jesus, pede para ele seguir Jesus no Instagram, irmão. Fala assim com o seu vizinho. Nós precisamos começar a seguir a Jesus e nós viveremos com mais calma. O discípulo, ele é um aprendiz. E as palavras de Cristo, elas carregam peso com elas. Toda palavra carrega significado, irmão. Qualquer palavra que você proferir ou alguém proferir para você, vai carregar um significado e um sentido. A palavra não é vazia. Toda palavra, ela carrega um sentido. E as palavras que Jesus nos diz e que Ele nos ensina, elas carregam um sentido, um significado, elas não são vazias. Aprender com Cristo precisa ser o maior desejo de um discípulo. O maior desejo do seu coração, do meu coração, do nosso coração, precisa ser aprender com Cristo. A gente precisa ter sede de aprender com Cristo. Assim como a gente quer aprender uma receita nova, assim como a gente quer aprender um novo idioma, assim como a gente quer aprender na faculdade, na escola, nós precisamos ter essa mesma vontade para aprender as coisas de Jesus, porque um discípulo tem essa vontade. E os ensinamentos do mestre, do nosso mestre que é Jesus, precisa ser o fundamento de todas as coisas na nossa vida. Quando a gente vê a fundação das casas, é o alicerce da casa, né? É o que vai sustentar a casa. Pode ser que não seja bem assim, os irmãos pedreiros pode ser que digam, mais ou menos. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. O fundamento da nossa vida, aquele que nos sustenta, nos segura, tem que ser Jesus, porque nós somos discípulos de Jesus. Nós temos que receber com muita alegria as palavras do nosso mestre e fazer delas o nosso alimento diário. Se ele nos disser coisas que a gente prefere que tinha que ser diferente, é um sacrifício isso, Jesus, você tem certeza do que você está me falando? Aceita, irmão, encara, porque viver com Cristo é radical. Se você quer viver na tua zona de conforto, então não dá para viver, não dá para seguir Jesus, porque Jesus é radical. Porque Ele é radical na nossa vida. Ele é radical na mudança que Ele gera em nós. Viver com Jesus é viver radicalmente. É uma montanha russa todos os dias. E isso é muito bom. Isso é sair da zona de conforto. É se movimentar. Amém? E o terceiro ponto, qual era mesmo? Ouvir, aprender. Como, irmãos? Obedecer. Ai, que medo de falar essa palavra, né? Os irmãos que são pais e mães, não é isso que a gente fala para o nosso filho. Mas você tem que me ouvir para você aprender o que eu estou falando e você tem que me obedecer.
E quando os filhos não fazem isso, a gente fica bravo, a gente quer pegar o chinelo. E Jesus é o mesmo com a gente, eu imagino. Ele nos diz, mas escuta para você aprender, me obedece. Mas a gente, às vezes, foge do que ele nos diz, assim como os filhos fazem. Então, ninguém pode realmente se chamar discípulo se não estiver pronto para obedecer ao nosso mestre. Eu só sou um discípulo se eu me proponho a obedecer ao mestre. Aí sim eu sou um discípulo. O discípulo, ele escuta, ele aprende e ele coloca em prática. Então, vamos resumir esse obedecer, é colocar em prática. Nós ouvimos, nós aprendemos e nós temos que colocar em prática, porque isso é ser discípulo. Isso é efetivamente aprender e ouvir. Eu absorvo os ensinamentos do meu mestre e eu coloco em prática. Se você absorve os ensinamentos da matemática, você vai colocar em prática na sua conta. Se você absorve os ensinamentos para jogar futebol, você coloca em prática. Porque não tem lógica eu absorver um ensinamento e eu não colocar em prática. Por que eu vou aprender? Então, nós precisamos colocar em prática. Isso é obedecer. Obedecer é colocar em prática. A obediência, irmãos, para nós que somos discípulos de Jesus, não é opcional. Ele não deu a escolha para a gente. Obedeça se você estiver disposto. Mas se você não estiver muito legal, não precisa me obedecer. Não é isso que Jesus nos diz. Porque ele não deu a opção para nós. Nós precisamos obedecer independente da situação. E isso é ser discípulo. E ele já provou, Jesus, que é o nosso grande mestre, ele já nos provou que ele é digno da nossa obediência. Por isso não é uma escolha. E é fácil de obedecer, porque o nosso mestre merece a nossa obediência. Amém, irmãos? Então nós temos que colocar todos os ensinamentos do nosso mestre em prática para vivermos o verdadeiro discipulado. E para finalizar, eu comecei perguntando, o que faz de um cristão um discípulo? Irmãos, não existe distinção entre cristão e discípulo. Ser cristão é ser discípulo é ser cristão. A Bíblia não faz distinção. Cristão e discípulo são a mesma coisa. Antes de nós sermos chamados cristãos, éramos discípulos. Então, nós estamos interligados. E ser discípulo de Cristo, irmãos, é ser cristão. Ser cristão é confiar em Cristo. Ser cristão é ouvir a Cristo. Ser cristão é aprender com Cristo. Ser cristão é obedecer a Cristo. E, consequentemente, ser cristão é ser discípulo. Foi assim no começo e continua sendo hoje. Amém? E eu acredito nos irmãos que eu tenho na fé, e Deus acredita ainda mais em vocês. E eu sei que nós podemos ser cristãos e ser discípulos de excelência. Amém? Amém, irmãos. Eu vou fazer uma oração por nós, para que nós possamos aprender a ser discípulos e a ser cristãos de excelência e sermos cada vez melhor. Amém? Então vamos colocar a mão no nosso coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai tão amado, tão querido, tão bondoso. Obrigada, Pai, por esse momento de aprendizado, de ensinamento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que a cada dia o Senhor nos permita e nos ensine a ser parecidos contigo, Pai. Que os teus ensinamentos, que a tua palavra sejam absorvidos por nós e que nós possamos colocar em prática tudo o que o Senhor nos ensina, na nossa casa, na igreja, no trabalho, na sociedade. Que nós possamos ter uma sociedade, Senhor, parecida contigo, Pai. Levanta, Senhor, cristãos, levanta discípulos, Pai, prontos e dispostos a aprender, a ouvir, a ensinar e a obedecer. Que o Senhor transforme o nosso coração, a nossa mente, e que o Senhor nos faça o melhor, que nós possamos ser luz em meio à escuridão, calma em meio às dificuldades, que nós possamos ter fé e acreditar que tudo está nas mãos do Mestre dos mestres, do Senhor dos senhores, do professor dos professores. Esteja sempre guiando o nosso coração e lapidando a nossa alma, Senhor. Essa é a nossa oração. Amém. Amém. A graça e a paz, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos,
nós queremos convidar os irmãos, nós neste momento estaremos no período de oração. Os irmãos nos ouviram um áudio que eu enviei hoje, pedindo oração. E nessa oração de hoje eu quero acrescentar, além da nossa irmã Helenice, nosso irmão Valdo Colombi. Tanto a irmã Helenice, que hoje se encontra no hospital, está tendo acompanhamento médico, não é corona, é a luta dela contra o câncer. E também nosso irmão Valdo também, que constantemente está fazendo viagens para ter aí o acompanhamento, para ter medicação e todas as coisas mais. E antes de nós fazermos essa oração, deixa eu falar algo aqui, ó. Domingo é dia de ceia do Senhor. No domingo é dia da ceia do Senhor. E também eu vou pedir para os irmãos que estiverem vindo ao culto que tragam 1 quilo de alimento para abençoar pessoas, famílias que estão necessitadas. E não é da nossa igreja, mas às vezes são pessoas que nós conhecemos, é alguém que nós temos um contato, e são pessoas que serão abençoadas com esse alimento. E você que vai estar em casa, você pode enviar ou dar uma passada aqui na igreja, deixar o alimento. A igreja vai estar aberta desde as 5h30 da tarde e vamos até as 9h. Então eu peço a você que esteja abençoando, trazendo 1 quilo de alimento. E também você que vai estar em casa, já prepare o pão e o suco que nós vamos estar ceando de forma online. Talvez para alguns seja dificultoso, ou é um ritmo, ou é um meio que fica bem complicado de fazer a ceia em casa, porque estávamos tão habituados, porque esse era um papel do pastor, distribuir, servir, dizer a hora disso, ou a gente já chegava aqui na igreja, já tinha um pão cortado, já tinha o suco no cálice, mas agora mudou, e com toda a mudança que o mundo veio, que o mundo foi obrigado a mudar, aí como igreja também nós temos que nos adaptar os novos métodos e novos meios, e esses meios não têm ferido os princípios da palavra. Então, eu deixo isso aqui para os irmãos. E agora nós vamos fazer a oração por nossa irmã Helenice, que hoje está com o nosso irmão Baldinho lá no hospital, lá em Chapecó. Eu peço aos irmãos que estejam em oração por ela, pelo nosso irmão Valdo Colombi, que da nossa igreja, as pessoas que estão, num caso em particular e especial, são eles dois. Talvez tenha alguém que talvez tenha fugido da minha memória, ou que esteja numa situação que não seja tão séria quanto a deles. Tá bem? Vamos orar, irmãos. Eu quero convidar você que está em casa também, se você puder ficar aí na sua casa de pé, ou se você quiser ficar de joelhos, eu quero convidar até a igreja também, amanhã, no sábado, no domingo, fazer um jejum por eles, jejuar pela vida deles, pedindo ao Senhor que entre com provisão, com cura, com restauração. Vamos orar então, meus irmãos. A oração é exclusivamente por eles, tá? Pai, nós oramos nessa noite, nós entramos na Tua graça, na Tua presença, Senhor, ouvimos a Tua palavra, adoramos o Senhor com louvores, com canções que exaltaram Teu nome, ouvimos a Tua palavra que trouxe uma edificação e construiu algo ao nosso coração. E nós estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus, orando, intercedendo, Pai, por nossos irmãos, por nossa família. Nós oramos ao Senhor pela vida da irmã Helenice, que hoje se encontra internada no hospital, está ali junto com seu esposo, nosso irmão Diácono Baldinho. Oramos que o Senhor venha visitar os teus filhos ali naquele leito, Senhor, naquele hospital. Usa os médicos, usa os enfermeiros, usa, Senhor, os medicamentos. Meu Deus, repreenda toda dor, repreenda tudo aquilo que tua serva tem sentido e tem trazido, Senhor, dores, complicações, mal-estar. Tudo aquilo, Senhor, que Tua serva tem, ó Deus, passado. E nós, ó Pai, não podemos imaginar o que ela tem sofrido. Mas o Senhor entra com providência. O Senhor é um Deus de cura, é um Deus de milagre, é um Deus que opera prodígios, sinais e maravilhas. Que Tua serva, Senhor, em breve venha estar testemunhando do que o Senhor fez. Meu Deus, ela está ali em tratamento, está ali, Senhor, para resolver suas situações de condição física, mas nós também oramos para que o Senhor venha sustentar o seu espiritual, não só o dela, mas também do nosso irmão Baldinho, o fiel companheiro que está do lado dela ali, ó Pai,
nas horas difíceis também, que o Senhor venha sustentar a fé do nosso irmão Baldim, dando forças para que ele prossiga nessa caminhada, auxiliando a fé da sua esposa, que ele venha, Senhor, ó Deus, ser sustentado pelo Senhor, que as adversidades caiam por terra, meu Deus, que as lutas caiam por terra. Nós cremos na cura, nós cremos no milagre, e por isso nós oramos, por isso nós estamos intercedendo, Senhor, na noite de hoje. Nós clamamos ao Senhor por tua serva, nós oramos pelo nosso irmão Valdo Colombi, a irmã Maria Colombi, pedimos ao Senhor que venha visitar, Pai, o íntimo do teu filho. Meu Deus, o irmão Valdo também luta contra um câncer há muitos anos, ele vem lutando, ele vem pelejando, e do seu lado sua esposa, que se encontra, Pai, sustentando, dando forças para que eles prossigam nessa caminhada. Nós oramos, ó Pai, repreendendo toda a enfermidade, onde ela estiver alojada, que o Senhor dê forças aos nossos irmãos, fortaleça a irmã Maria, fortaleça o irmão Valdo, dê, ó Pai, a eles sustentabilidade no Senhor. Meu Deus, Tu és, ó Pai, aquele que é, o que era e o que há de vir. Visita, Senhor, ó Deus, a vida dos Teus filhos. Faz a tua visitação, Senhor. Esteja quebrando todo jugo de enfermidade. Esteja, Pai, fazendo cair por terra todo mal. Usa, Senhor, os meios que está no teu querer, no teu agrado, Pai, para com os teus filhos. E que eles sejam, Senhor, tocados pelo teu Espírito. Sabemos que mesmo em meio à pandemia, eles se cuidando, Senhor, para não pegar o corona, eles se cuidando, Senhor, para não adoecer de outras enfermidades, para que venham ter uma recuperação, ó Pai, aumentando e fortalecendo a imunidade deles, para que eles venham estar, ó Deus, protegidos, guardados. E como diz a Tua palavra, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam os sentinelas. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão. Se o Senhor não edificar a casa, os construtores estão trabalhando em vão. Se o Senhor, Deus, não estiver na frente, em vão estão os médicos, os enfermeiros e os medicamentos. Pai, nós queremos continuar crendo no Senhor. Nós queremos continuar crendo, Pai, que o Senhor fará aquilo que nós não podemos fazer. O Senhor fará aquilo que não está no nosso alcance, que não está nas nossas forças, que não está, Senhor, nas nossas mãos. E tudo está, ó Deus, por Ti e para Ti, toda honra e glória, Pai, ao Teu nome. Nós celebramos a Ti, ó Rei. Nós Te damos graças, ó Deus. Faz aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos, intercedemos e clamamos pela vida dos Teus filhos, dos Teus servos, e colocamos em Tuas mãos a vida deles, a vida da irmã Maria, do irmão Valdo, ó Deus, a vida da irmã Lenice, a vida do irmão Baldim. Visite, Pai, a casa, visite o coração dos Teus filhos, visite o físico, o emocional e o espiritual. Visita, Senhor, da cabeça à planta dos pés, que o Senhor venha, ó Pai, trazer restauração. Nós clamamos a Ti, crendo no Teu agir, e que o Senhor fará o que é melhor, tudo que está em Tuas mãos, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, amém, amém. E oramos como o Senhor Jesus orou, e que seja feita a Tua vontade, ó Deus, no nome santo de Jesus, amém. Amém. Nós vamos finalizar o culto. E você que está na live, e os irmãos que também estão aqui no presencial, temos um vídeo que nós iremos passar para finalizar o culto. Quem estiver com seu celular pode acompanhar. E você que está em casa, eu quero pedir você, meu irmão, antes de você, se você tem o hábito de antes de dormir, você fazer uma oração ou agradecer a Deus pelo dia, não esqueça de orar pelos nossos irmãos que nós apresentamos aqui. Quando nós oramos pela Helenice, nós oramos também pelo Baldim, pois ele tem dado muita força para ela, tem estado ao lado dela, nas necessidades dela. Também a irmã Maria Colombi com o irmão Valdo,
ela também tem sido uma companheira, uma guerreira ali do lado do seu esposo, dando sustento ali, dando ânimo para prosseguir. E toda a família envolvida, as irmãs da Helenice, os irmãos, né, os cunhados, as sobrinhas, o nosso irmão Valdo ali, os seus genros, as suas filhas, seus netos, dando suporte. Infelizmente, a gente sabe que a presença de alguém na hora ali ajuda, mas nesse momento de que nós estamos nesse distanciamento, evitando todo tipo de contato, nós temos que evitar para que coisas piores não venham a acontecer, e nós também estamos preservando a vida dos irmãos quando nós não temos esse contato mais próximo. Então, que o Espírito Santo venha estar bem mais próximo do que nós, bem mais achegado, bem mais perto, derramando a sua graça. Lembrando os irmãos mais uma vez, domingo é culto de ceia, traga 1 quilo de alimento. Você que vai ficar em casa, vai acompanhar de casa, prepare o pão, prepare o suco, esteja em comunhão com o Senhor e celebrando a Deus conosco através da transmissão. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que o Senhor te dê um final de semana abençoado. Amanhã, na hora do almoço, da janta, do café, enfim, o Senhor se faça presente. Que o grande amor do Pai e a graça do eterno Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito seja com a nossa vida, a nossa família, e todo o povo de Deus diz amém. Antes de liberar o vídeo aqui, irmãos, todo ano algumas pessoas me perguntam sobre a Semana Santa, sobre se pode comer peixe ou se pode comer carne. Pode comer de tudo, irmão. Só o que não pode é passar fome, tá? Deixar de comer. Pode comer ovo, pode comer carne, pode comer bife, pode comer peixe, pode comer tudo. Que Deus abençoe, tá? Acompanhe o vídeo aí, que Deus abençoe a todos e um ótimo final de semana e uma abençoada Páscoa. Cristo vive!
fazem. Eis aí o teu filho. Eis a tua mãe. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito.